Nesta aula, vamos falar sobre os graus da humildade segundo São Bento. Mas antes de chegarmos nesse ponto, vamos colocar uma pergunta muito pertinente em relação à humildade. Jesus diz assim: eu não vim para ser servido, mas para servir. Evangelho de Marcos. Não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos, certo? Não vim para ser servido é uma questão de humildade. O humilde é uma pessoa que serve, que se coloca à disposição. Automaticamente, o humilde será uma pessoa generosa. Não existe uma pessoa humilde que não seja generosa, certo? Mas isso coloca em contraposição algo que parece estar em contradição. Dar a minha vida por muitos, ou seja, algo magnânimo, magnanimidade. Como é que a gente concilia humildade, que é algo pequeno, que é a via da pequenez, com algo que é magnânimo, grande? Por que é uma dificuldade? Porque, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem elaborar a síntese, a relação entre a via pequena, da pequenez, com a via magnânima, de ter um coração grande, de não renunciar a coisas grandes, a obras grandes. E não somente a obras feitas pelas próprias mãos, mas, sobretudo, as obras de Deus. Essa é a primeira dificuldade quando nós falamos sobre o tema da humildade. Somos chamados a uma via pequena, de pequenez, mas ao mesmo tempo, em Cristo, somos chamados a termos um coração grande e realizarmos grandes obras. Então, vamos tentar colocar isso junto, correlacionar esses dois extremos que não estão opostos, mas que caminham juntos. Tanto é que Jesus traz para si, partindo do seu coração manso e humilde. Vamos olhar um pouco mais para Jesus. Então, primeira dificuldade que a gente anota aí, para depois, no caminho, tentarmos dar essa resposta, ou melhor, tentarmos compreender como é que funciona isso. Segunda coisa, a humildade ela é vista geralmente como um flagelo para o orgulho. As pessoas orgulhosas assumem, treinam a humildade para vencer o próprio orgulho. As mordidas venenosas do orgulho são vencidas por meio da humildade. Mas a humildade não serve somente contra o orgulho. Não é remédio somente para este mal. A humildade também é um comportamento, uma postura, um estilo de vida que faz com que nós nos rebaixemos diante de Deus e de suas obras. Então essa é a segunda dificuldade, que na verdade se torna para nós um antídoto, um exemplo. Jesus viveu a humildade. Nossa Senhora também foi humilde, mas eles não tinham que superar as mordidas do orgulho. Já pensamos nisso? Jesus não tinha orgulho dentro de si, então por que ele escolhe uma vida humilde? Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, então por que ela escolhe a humildade? Se o orgulho servisse somente para vencer, melhor, se a humildade servisse somente para vencer o orgulho, então não caberia para Jesus e Nossa Senhora, mas eles escolhem uma via humilde. Então significa dizer que, em suma, a humildade também é um tipo de postura, de estilo de vida, que faz com que nós nos rebaixemos diante de Deus e de suas obras, reconhecendo essa senhoria, reconhecendo a majestade do Senhor, reconhecendo que tudo nós recebemos de Deus. Jesus que se encarna e que vem a cada um de nós nessa roupagem de Redentor, nos ensina um caminho que é o oposto escolhido pelo inimigo. Então, o inimigo escolhe um caminho de orgulho, de glória vã, de uma glória que é reconhecimento diante dos homens, de uma adoração imposta aos homens, e Jesus propõe um caminho que é totalmente diferente.
né? Jesus endossa, aceita, veste a vontade do Pai, né? A partir da humildade. Por fim, a humildade é algo interior. A humildade não é como uma roupa que nós colocamos simplesmente, que nós vestimos. De manhã, quando nós acordamos, colocamos aquela roupa de humildade. Passamos o dia lidando com pessoas, trabalho, família, enfim. E quando nós chegamos à noite, tiramos essa roupa da humildade. Ou seja, a humildade é uma essência, na verdade, a essência que o cristão assume para poder ter um fundamento sólido na sua vida espiritual. É sabido, por todos, que a Santa Tradição sempre indicou a humildade como fundamento da vida espiritual. Humus, terra, estar voltado à terra. Até mesmo a rainha, a virtude rainha, que é a caridade, não consegue ter espaço dentro de nós senão a partir da humildade. Se é assim tão simples, se é assim tão evidente, tão direto, por que temos tanta dificuldade de colocarmos em prática a humildade? Porque a sensibilidade geralmente ofusca a inteligência. A sensibilidade chega antes no nosso coração, na nossa mente, e acaba ofuscando a inteligência. Eu sei que o caminho da humildade é o melhor. Eu sei que devo ser humilde. Jesus indica a humildade do seu coração como exemplo. Isso eu entendo perfeitamente. Teoricamente, eu compreendo que a humildade é o melhor caminho. Mas na prática, a minha sensibilidade e, hipoteticamente, o direito que eu julgo ter sobre as outras pessoas me impedem de viver a humildade. Por que é que eu não perdoo? Geralmente eu não perdoo porque acho que eu tenho um direito que foi quebrado. Por que é que eu não reconcilio com o irmão? Eu não reconcilio porque eu me sinto superior. E eu creio que eu não devo dar uma segunda chance, uma terceira chance. Que é exatamente o contrário daquilo que Jesus faz conosco. Tanto na condução da nossa alma, quanto, por exemplo, na vida sacramental. Quando nós vamos aos sacramentos, a confissão, por exemplo. Então, é esse caminho. Se eu sei que é tão fácil, ou melhor, se eu sei que é tão saudável para a alma, para a minha alma, para a tua alma, viver a humildade, por que é tão difícil? Por que é tão difícil vencer o orgulho? Sabendo que o orgulho, nós poderíamos compará-lo a uma voz que dentro de nós tem essa pegada de nos empurrar para um caminho que é contrário à nossa salvação, contrário à nossa saúde. Então nós compreendemos tudo isso, mas na prática é muito difícil vivermos a humildade. E uma humildade que há graus. Uma humildade que, de fato, ela é progressiva. Então, falando nisso, vamos primeiro ler aquilo que dizia Santo Anselmo sobre a humildade e depois falaremos algo sobre São Bento. Santo Anselmo, entenderemos o porquê é difícil na prática e como a vitória sobre a sensibilidade e os nossos esquemas mentais, como isso deve ser posto em prática para que a gente assuma a humildade. Tá em outra coisa. Existem esquemas mentais pré-concebidos dentro de nós que não nos permitem sermos humildes. Então, Santo Anselmo diz assim: graus da humildade segundo Santo Anselmo. Primeiro, conhecer que se é desprezível por alguns lados, ou seja, ninguém é perfeito totalmente. E é muito difícil que a pessoa seja perfeita em todos os campos. Na maioria das vezes, temos mais defeitos do que qualidades. Mas será que nós reconhecemos isso? Faz parte da nossa experiência na prática. Ah, eu sei que eu não sou perfeito. Mas você diz isso da boca para fora, você acredita realmente? Ah, eu sei que eu não sou perfeito.
Eu sei que eu não tenho muitas qualidades. Você diz isso da boca para fora ou acredita realmente? Se você não é perfeito, aquilo que é defeito na sua vida, você aceita que seja algo desprezível? Ou existe uma zona da sua vida que não é virtuosa e que você tenta defender a todo custo porque a sua imagem não tem que ser quebrada? A sua imagem tem que ser sempre validada pelos outros. Em outras palavras, você não pode ser confrontado, né? Então, conhecer que se é desprezível por alguns lados. Tem zonas da minha vida que é desprezível. Não tenho por que lutar. Uma coisa é não reconhecer a criação de Deus. Uma coisa é não me amar. Devo me amar. O bom amor de mim, como fala Santo Tomás de Aquino. Mas também tenho que entender que existem coisas que são desprezíveis, que são miseráveis. E devo acreditar sinceramente nisto. Não da boca para fora, mas do coração. Segundo passo, sofrer por sê-lo. Porque eu não fui criado para ser desprezível. Eu fui criado para a glória. Você foi criado para a glória. E o fato de que existem zonas da nossa vida que são desprezíveis, isso deveria nos levar a um sofrimento. Ah, mas eu sou uma pessoa que não sofro porque sou bem resolvida. Não, você é um idiota, provavelmente, que não compreende aquilo que acontece dentro da tua alma. Se Deus é glória, se a antecipação da glória é a graça, se uma alma em graça, ela tem uma beleza superior ao universo inteiro, então quando você está no pecado, ou quando você se deixa vencer pelos defeitos, você é desprezível. Você não se joga fora, porque Deus dá uma segunda chance. Porque existe o sacramento da confissão. Mas de fato é desprezível. Então por que é que eu tenho que sofrer por isso? Eu tenho que sofrer porque esse ser desprezível não está dentro do plano de Deus. Faz parte, nasci, estou neste mundo, mas tenho que sofrer por isso. Porque Deus me quer totalmente perfeito. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Então, não pode ser um pretexto, uma desculpa de que não devo tender à perfeição. Eu tenho que estar tensionado à perfeição a todo instante. E a humildade me ajuda a isso. A humildade não é contrária à perfeição. Na verdade, os não perfeitos são os orgulhosos. Porque para ser perfeito, segundo o plano de Deus, eu preciso de muita humildade para seguir sobre os trilhos indicados pelo Senhor. Então, humildade não está em contraposição com perfeição. E não devo nem mesmo me perguntar ou me preocupar se a todo instante sou ou não sou perfeito. Simplesmente devo seguir aquilo que Deus pede e sofrer quando não sigo aquilo que Deus pede. Ora, se eu não sofro por não estar fazendo a vontade de Deus, por não tentar ser mais perfeito, significa que há muito orgulho dentro de mim. Não há humildade. Tipo assim, eu levo uma vida, né, na gíria, levo uma vida de boas, tô tranquilo, não me preocupo, machuquei alguém, falei mal, feri, menti, inventei, difamei, caluniei, não me preocupo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa orgulhosa. Se eu fosse humilde, eu sofreria por isso, né? Terceiro grau da humildade segundo Santo Anselmo. Então, o primeiro é conhecer que se é desprezível. Segundo grau é sofrer por isso. O terceiro é admitir que eu seja. Devo admitir. Ou seja, devo fazer paz com a minha própria mente. Eu devo ser pacífico com o fato de que eu sou um ser desprezível, né? Não esse desprezo que sai das mãos de Deus como criação, mas devido a todo um patrimônio errado que provavelmente ainda encontra muito espaço dentro da minha alma. Então, devo admitir isso. Quarto grau da humildade, segundo Santo Anselmo, é uma chicotada, sim, é uma pancada para as almas orgulhosas, para as pessoas que têm medo, têm muito medo de serem descobertas. E ele diz o seguinte: querer que o próximo creia nisso. Querer que o próximo creia nisso.
Quando eu digo assim, eu não sou capaz, eu não presto, eu não sou uma pessoa boa ainda. Se eu digo da boca para fora, tem um sentido. Mas se eu quero que o próximo acredite nisso, por verdadeira humildade, vai ter uma tonalidade diferente. A humildade se fundamenta na verdade e na justiça. A verdade porque nós somos aquilo que nós somos, e a justiça porque tudo aquilo que nós temos recebemos de Deus. Então não existe o santo, não existe o bom feito por si mesmo, sem a ajuda do Senhor. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Então eu devo querer que o próximo creia profundamente nisso. E automaticamente, quando eu digo que o próximo, eu quero que o próximo creia que eu sou um ser desprezível, existe algo dentro de mim que diz assim, mas você vai ficar descoberto, você vai ficar vulnerável, quem sabe as pessoas vão descobrir seus segredos. Existe toda uma série de questionamentos, de perguntas, de desculpas, que a mente treinada para defender a própria imagem começa a colocar em prática. Mas se você está em Deus, se você caminha com Deus, então você não tem nenhum medo que o próximo cria aquilo que de fato você é. Até para você não se apropriar de uma glória que não é tua. É uma glória do Senhor. É a glória do Senhor. Conectado ao quarto grau da humildade segundo Santo Anselmo, o quinto continua sendo uma grande arma nas mãos de Deus para nos tirar do orgulho. Se o quarto passo é querer que o próximo creia nisso, o quinto é suportar pacientemente que isso seja dito. Uma palavra que é dita para que eu seja purificado. E o Senhor, no dia a dia, vai conduzindo ou permitindo as situações de modo que a todo instante o meu orgulho seja ferido pelas palavras ditas pelos irmãos. Esse é um caminho de santificação também. A palavra que sai da boca do meu irmão serve para purificar a minha consciência e purificar o meu orgulho, por meio da humildade. Suportar pacientemente, porque eu poderia suportar simplesmente para não entrar em atrito. Eu poderia suportar para não criticar. Eu poderia suportar para não perder aquela amizade. Mas não, suportar pacientemente, por amor a Deus. Sexto passo, aceitar ser efetivamente tratado como uma pessoa digna de desprezo. Será que isso não é contrário à minha dignidade? Ser tratado com desprezo. Sobretudo hoje, onde se propala mais por meio das palavras, jornais, vídeos, leituras, muito mais são anunciados os direitos do que os deveres. Então, ser tratado como uma pessoa digna de desprezo, ou seja, eu não mereço nada. Se eu começo a colocar mais isso dentro do coração, eu começo a me tornar mais livre, porque tudo aquilo que me for dado, entenderei sempre como um dom de Deus, não como um direito. Então os santos tinham dentro de si não só a luz clara da verdade de Deus, mas tinham na prática também aquilo que tinham que fazer para alcançar a humildade, ou melhor, para serem alcançadas pela humildade. Se eu coloco no meu coração a firme convicção de que devo ser tratado com desprezo, então tudo aquilo que me é dado de bom me faz uma pessoa grata. Gratidão.
Por que é que surge ingratidão? Porque ou eu não reconheço aquilo que me é feito, ou eu esqueço aquilo que me foi dado, ou simplesmente eu acho que deveria ter sido dado a mim muito mais. Então eu me torno ingrato. Se eu começo a me tratar um pouco mais com desprezo, dizendo assim: meu filho, acorde, nem a vida é sua, nada é teu, acorde para a vida. Essas palavras vão fazer com que, no decorrer do tempo, eu entenda que a mínima coisa que me é feita, me é dada, é um motivo de alegria. Então, uma das curas para as pessoas ingratas é fazer o santo e sadio exercício todos os dias de aceitar ser tratada com desprezo. Ah, mas será que isso não vai gerar um trauma? Meu filho, se o orgulho não gerou traumas na sua vida, a correção do Senhor com certeza não vai gerar. Então, aceitar como um exercício prático, né? Como um exercício prático. Sétimo passo de Santo Anselmo: amar ser tratado assim. E aí a gente diz: ah, mas isso é muito duro, será que isso ainda é possível? No mundo como o nosso, né? Isso é coisa de antigamente. Como é que Jesus foi tratado? Onde é que Jesus nasce? Quem estava lá para acolhê-lo? Como é a sua vida de escondimento? Como foi a sua vida pública? Jesus teve acolhimento sempre da família. Então, se nós queremos seguir os passos da humildade de Cristo, então o caminho é esse. Os santos traduzem na prática aquilo que Jesus anuncia no Evangelho. Ah, mas o que é que tem de magnânimo nisso? Lembram do início? É um coração grande, é grande honra poder viver a vida de Cristo. A obra magnânima que cada um de nós pode e deve fazer com a graça de Deus é imitar uma parte, uma fatia da vida de Cristo, da humanidade santíssima de Cristo. Então isso já é magnânimo. Magnânimo não é somente construir coisas, impérios, ter o coração grande para realizar as obras de Deus, mas sobretudo para viver a vida de Cristo. Está aí a parte, a parcela magnânima da nossa vida, que começa a partir dessa contemplação da vida de Cristo, né? Recordando, temos um chamado à vida de perfeição, né? Todos nós, não é perfeito somente, ou deve ser perfeito somente padre, religioso, mas todo leigo, qualquer leigo, todos nós, filhos de Deus, batizados, temos um chamado à vida de perfeição. E não adianta dizer: ah, mas eu não tenho que ser santo. Eu tenho que ser santo. Então, esse chamado é para nós. Perfeição, ser perfeito, né? Ser perfeito é semelhante a uma pessoa que não tem em si pontos que possa, né, meio que ferir, hurtar as outras pessoas. Ser perfeito é uma pessoa que tenta viver diariamente a vontade de Deus. Então Deus nos chama a essa vocação, via de perfeição. Então, Santo Anselmo, vamos agora dar uma olhadinha brevemente naquilo que São Bento diz. Ele diz aos seus monges, mas é algo que nós podemos adaptar para a nossa vida. Até mesmo porque o espírito do mosteiro nós podemos trazer e jogar de modo concreto nas nossas vidas. Você não precisa ser monge para ter o espírito de um monge. Você pode ser um monge na sua vida cotidiana. O espírito de oração, de penitência, a regularidade, né? Colocar a liturgia como prioridade da tua vida. Ter um tempo para a meditação. Trabalhar pensando em Deus, para a glória de Deus, né? Então, você traz o espírito do mosteiro para a sua vida cada dia. Independentemente de onde você viva, com quem você conviva. Então, o que é que diz São Bento?
Em primeiro lugar, o temor de Deus. O temor de Deus é puro e subsiste eternamente. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sempre teme a Deus. Ela sempre teme de perder a Deus. Quem é uma pessoa pouco humilde? É uma pessoa que não dá relevância ao fato de perder ao Senhor. Por exemplo, não liga diante das possibilidades de pecado. Ah, se pecar tá tudo bem, me confesso, não tem nenhum problema. Essa não é uma pessoa humilde. Ah, mas tenho facilidade. É tranquilo, o Senhor me perdoa porque é misericordioso. Essa não é uma pessoa humilde. O humilde, ele tem medo de perder o Senhor. Né? Não é que tem medo de Deus. Ele tem medo de perder a Deus. Primeiro, porque ele entendeu um pouco quem é Deus e ele não sabe se terá uma outra chance. Então, ele faz de tudo para não sair daquela zona da graça. Né? Uma pessoa humilde, então, é uma pessoa que vasculha muito dentro de si para entender aquilo que ainda está inadequado, para entender o que é que ainda é reprovado por Deus. Não porque Deus castigue, mas porque Deus merece muito mais. Então, temer ao Senhor. Em segundo lugar, segundo grau da humildade, segundo São Bento, é a obediência. A submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Está aí a prova dos 9 para saber se uma pessoa é ou não é humilde. A obediência. O humilde obedece. Ainda que com muita dificuldade, o humilde obedece. Obedece tanto nas grandes como obedece nas pequenas coisas. Porque o humilde se baseia na confiança. Ele sabe que obedecer é confiar. Então o que é que o orgulhoso faz? Não obedece. Por que é que o orgulhoso não obedece? Porque ele segue sempre uma voz interior que não é a voz de Deus. E que também não é a voz da reta razão. É a sua própria voz, é a voz da carne. A pessoa treinou tanto a própria vontade para se tornar uma vontade autônoma que agora ela escuta somente a voz da sua própria consciência. E escutando somente a sua voz, lógico que ela não escuta a voz de Deus e muito menos ela vai escutar a voz dos outros. Então, obediência, grau, segundo grau da humildade. São Bento depois diz a obediência aos superiores por amor a Deus, né? Existe a obediência à vontade de Deus e depois existe a obediência aos superiores. Aqui ele está falando dos religiosos, mas a gente pode correlacionar, trazer essa obediência aos superiores em tantas outras áreas da nossa vida, né? Não quero abrir aqui sei lá, algo mais polêmico, né? Mas a gente poderia pegar em outra catequese com mais tranquilidade quando se fala aqui de obediência aos superiores. Quantas pessoas hoje criticam o Papa diretamente? Quantas pessoas criticam bispos abertamente? Ah, mas não é digno. E você é digno? Você tem suficiente santidade? Você tem suficiente conhecimento para julgá-los? O que é certo, o que é errado. Ótimo. Mas julgamento pertence a Deus. E nem sempre toda crítica pública é uma crítica que serve para alimentar a fé. Existem críticas que são banais. Existem críticas que partem somente de pessoas críticas porque não tem outra coisa para fazer. Ou querem ibope, né? Então, se é isso que você quer, continue. A crítica aos superiores. Para quê? Qual é a finalidade? Né? Então aqui fala do Papa. Quantas pessoas criticam o Papa mais? E aí? Questão de falta de humildade muitas vezes, né? Eu sempre penso no seguinte: será que os santos perdiam tempo criticando ou eles gastavam o próprio tempo rezando, se ofertando, reparando? Será que eu penso em um São Francisco de Assis gravando um vídeo contra o Papa? Será que eu penso
um São João Bosco, Dom Bosco, escrevendo um livro contra o Papa. Ah, padre, mas na história da igreja, por exemplo, Santa Catarina de Sena pegou de peito, né, o Papa e disse assim: volte e seja viril, esteja à frente da igreja. Certo. Casos já aconteceram, mas não de uma crítica. Poderíamos dizer de uma correção fraterna, de um incentivo, quem sabe diante da fraqueza vivida por aquele Papa naquele período, mas não a crítica. Não simplesmente para colocar no ventilador e tirar o crédito da pessoa, da figura do Santo Padre. Se você não pode dizer nada de bem, pelo menos se cale, fique em silêncio. Então aí nos leva a uma percepção da humildade. Obediência paciente. Então a gente vê que ele destrincha São Bento a obediência em três partes. Primeiro, a obediência à vontade de Deus. Segundo, a obediência aos superiores. Terceiro, a obediência paciente. Obedecer pacientemente. Né? Obedecer sabendo que provavelmente algumas humilhações, elas vão gerar um fruto bom, maduro para a alma. Depois, confissão das faltas secretas ao superior. Ou seja, eu poderia dizer aqui, habituar a própria alma a uma sinceridade, a não ter ceras, a não ter máscaras. Né? A pessoa humilde se apresenta por aquilo que é. Talvez ela não se intrometa, não seja invasiva, mas ao mesmo tempo também ela não cala quando tem que calar, quando tem que falar, melhor dizendo. O humilde é sempre assim. Ele é humilde porque ele sabe que a luz da verdade o ilumina. E se não for a verdade, ele está pronto a retratar. Como ele também está pronto a refutar um erro. Então a confissão das faltas secretas, ser sempre sincero, ser sempre aberto. Né? Depois, a aceitação de boa vontade de todas as privações e ocupações. Aqui a gente abriria um espaço de debate para tantas outras coisas que a gente pode trazer em um segundo momento. Né? A aceitação de boa vontade das privações e das ocupações vis. A gente pode trazer isso para o campo do trabalho. Trabalho coincide com ganhar dinheiro. Aqui eu deixo, né, para a gente discutir em um outro vídeo, porque é um argumento muito interessante. Hoje se fala muito em ganhar dinheiro e sem dinheiro não se vive, óbvio. Mas trabalho coincide com ganhar dinheiro? Não falo somente do ponto de vista lícito, se é lícito ou se é ilícito. O que eu digo é, quando Jesus nos dá o comando, quando Deus nos dá o comando da santificação do trabalho, isso coincide com ganhar dinheiro? Porque se no decorrer da vida nos forem pedidas ocupações vis, ou seja, cargos, ocupações, empregos, que não sejam tão assim frutuosos do ponto de vista econômico, mas por trás daquilo haja a vontade de Deus que está atuando. O que é que a gente faz? Abandona porque não ganha muito ou segue a vontade de Deus? É algo a se pensar. Né? Lanço aqui somente porque São Bento coloca no sexto ponto, né? Aceitação de boa vontade de privações e de ocupações vis. Isso faz parte da humildade. Como vai dizer São Paulo, algo que é fantástico. Eu sei viver na abundância e eu sei viver na escassez, na carestia. Na abundância, o meu coração não se apega aos bens, porque são bens. E na carestia, na escassez, eu não me desespero, porque eu sei que eu tenho um pai providente. Então, o humilde é assim. Essa é a prova da humildade. Considerar-se sempre com sinceridade de coração o último de todos os homens. Se colocar sempre no último lugar. Né? Um sinal de humildade. Eu não vim para ser servido, mas para servir. É acordar Jesus. Né? Existe uma competição que é boa. A competição que nos coloca no último lugar. Essa é uma competição maravilhosa. Servir e servir sempre. Servir não é somente dar um copo d'água a uma pessoa. Não é preparar um prato, colocar alguma coisa e dar a uma pessoa.
mas servir em todas as maneiras. Servir cedendo o lugar, servir rezando, servir fazendo uma penitência por aquela pessoa. Serviço amplo, né? O serviço de Cristo é o serviço de dar a vida para os seus amigos, de dar a vida. A redenção é um serviço. Então, quando você dá a sua vida, quando você oferta a sua vida, quando você gasta a sua vida, você está servindo. Nem sempre quando você serve, você está gastando a sua vida. Porque você pode estar servindo por um outro motivo, por outra intenção. Mas quando você gasta a vida segundo a vontade de Deus, de fato, você serve. Esse é o verdadeiro serviço. Oitavo, fuga da singularidade. Não ser singular. Não fazer nada de extraordinário para chamar a atenção dos outros. E aqui, quão difícil é? Sobretudo, digamos, a nós, pessoas carentes, como é muito fácil, fazer algo para chamar a atenção. Se tornar singular, não somente por malícia, mas às vezes por carência, por desejo de proximidade do outro. Então, não é um sinal de humildade. A humildade é fugir disso. Então, requer também um percurso. O silêncio, São Bento coloca como um grau da humildade. Silêncio, saber silenciar, saber falar no momento certo. Muitas vezes, o falar revela o que? Vaidade. Vaidade intelectual, que acaba o quê? Manchando o nosso conhecimento, manchando até mesmo as nossas boas obras. Então, aprender a silenciar. Moderação no rir. Aqui, lógico, que ele fala o que dentro do convento, né? Mas poderíamos dizer que o modo excêntrico, extraordinário de ser muito extrovertido poderia revelar também um defeito. Até mesmo o ser extrovertido, ser hilário, deve ser algo contido, né? Então, a moderação. Discrição no falar. Fazê-lo suave e humildemente, sem gritar, com gravidade e sobriedade dos sábios. Ok, isso, lógico, a gente está falando sempre dentro de um contexto do mosteiro, né? Onde não tinha muita zoada, não tinha paredão, né? Não tinha nada assim no convento, mas nós podemos trazer para a nossa vida. Falar sem gritos e sem gravidade, né? Falar sem, digamos assim, sem agredir o outro. Falar com suavidade é isso. A tonalidade da voz não deveria agredir o outro. Ah, mas o outro às vezes é sensível demais. Pode ser. Mas agressão é agressão. Que o outro seja sensível ou não, o que é agressão é agressão, né? E por último, São Bento coloca a modéstia na postura, ao caminhar, ao sentar, ao manter-se de pé, olhar modestamente, sem afetação, com a cabeça levemente inclinada, pensando em Deus. Ou seja, todo o corpo que fala da humildade, da presença de Deus, né? E aqui também eu deixo, como lancei outras coisas em relação ao trabalho, por exemplo, iremos gravar no futuro, futuro breve, próximo, um vídeo sobre a modéstia, porque é muito bom também a gente dissecar esse tipo de conceito. Então, a modéstia não é somente a modéstia na questão da roupa, né? Não é modéstia somente a pessoa que usa véu ou uma saia longa. A modéstia é esse contorno em relação a todo o nosso corpo, né? Belíssimo. Modéstia ao caminhar, ao sentar, ao manter-se de pé, olhar modestamente, sem afetação, com a cabeça levemente inclinada, pensando em Deus. Então, tudo isso é modéstia. É o conjunto modesto do nosso ser. Então, aqui, São Bento. Concluindo a terceira aula sobre a humildade, nós falamos sobre os graus da humildade segundo Santo Anselmo e os graus da humildade segundo São Bento. Concluindo aí a trilogia sobre o tema da humildade. Deus te abençoe. Até a próxima.